Beleza? Boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook do Serra em Pauta. Eu sou o jornalista Ariel Rossi Grifante e hoje, junto com o jornalista André Tages, faremos a entrevista com o prefeito eleito de Caxias do Sul, Adiló Domênico, e com a vice-prefeita eleita, Paula Iores, ambos do PSDB. Adiló Domênico, 68 anos, é formado em economia e foi comerciante por 37 anos. Na administração pública, foi diretor-presidente da Codeca de 2005 a 2012, nos 8 anos de governo de José Ivo Sartori, do MDB. Em 2012, elegeu-se para o primeiro mandato como vereador, mas acabou assumindo a Secretaria Municipal de Obras durante a administração do prefeito Alceu Barbosa Velho, do PDT. Em 2016, foi reeleito vereador com 5.481 votos. Paula Iores é psicóloga organizacional, foi gerente corporativa e gerente executiva do Hospital do Círculo e é vice-presidente da organização não governamental Brasil Sem Grades. Ingressou na política em 2016, elegendo-se vereadora com 5.823 votos, a segunda mais votada no geral e a primeira entre as mulheres candidatas. Em 2018, ambos concorreram a deputado, Paula a deputada federal e Adiló a deputado estadual. Depois de obter 34.204 votos, o que representou 13,6% dos votos totais no primeiro turno, a chapa Adiló e Paula Iores foi eleita neste domingo, 29 de novembro, prefeito e vice de Caxias do Sul, com 136.590 votos, o que significou 54,8% dos votos totais ou 59,57% dos votos válidos. A vitória foi obtida com 20 pontos percentuais de vantagem sobre o candidato adversário, Pepe Vargas, do PT. A coligação representada pela candidatura, denominada Levanta Caxias, foi formada, além do PSDB, pelo PTB, PSC, Solidariedade e PROS, tendo recebido apoio de 8 das 9 candidaturas que ficaram de fora do segundo turno da eleição. Boa noite, prefeito Adiló, boa noite, vice-prefeita Paula Iores, parabéns pela conquista e muito obrigado por estarem conversando conosco esta noite. Obrigado, André, obrigado, Ariel. Vou cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. E realmente foi uma votação que nós tínhamos a expectativa de ganhar a eleição, mas não com essa diferença. Tínhamos feito 14, alguma coisa no primeiro turno, subindo para praticamente 60% no segundo turno. Boa noite, prefeito. Boa noite. Boa noite, então, também ao Tages e ao Ariel. É um prazer estar aqui com vocês, né? Boa noite ao meu colega. E estar com vocês aqui que estão no Serra em Pauta, uma oportunidade para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse momento. Boa noite, prefeito eleito Adiló, vice-prefeita Paula Iores. Obrigado pela oportunidade. Eu sei que vocês já estão cansados, já deram muitas entrevistas ao longo do dia e a agenda está super lotada e ainda segue depois da entrevista. Obrigado pela disponibilidade. E eu já encaminho a primeira pergunta ao senhor prefeito eleito Adiló Domênico. Quanto que o seu governo ele será continuidade do governo do prefeito Flávio Cassina, que é seu amigo e também ex-colega de partido? Não, nós estivemos hoje, inclusive, fazendo uma visita ao prefeito Cassina e tudo aquilo que ele está encaminhando, que a gente veja que tem fundamento, que seja uma coisa boa, nós vamos dar continuidade. Agora, nós temos um plano de governo registrado, inclusive, na Justiça Eleitoral, que é muito claro. E a gente vai trabalhar muito em cima, focado das diretrizes do nosso plano de governo, o que significa que não tem muito a ver com esse governo de transição, que é um governo que foi montado numa corrida, numa emergência, do qual eu não indiquei nenhum cargo de confiança, né, que pese durante a campanha tenho insistido, me carimbar nesse sentido, mas eu tenho toda a tranquilidade. Agora, vejo também, por outro lado, muitos pontos positivos no governo Cassina. Ele já liberou 6.500 alvarás, ele mandou vários projetos de leis resolvendo questões que travavam a economia de Caxias e projetos bem elaborados.
no governo anterior, era muito difícil um projeto que não tinha que ser mandado de volta porque tinha erros mal elaborados. E aí ficava a culpa da Câmara de Vereadores que não andava, mas tu não pode tocar adiante um projeto com erros de redação, de contradições, com técnica legislativa errada. Então, o governo Cassina tem, apesar de toda a dificuldade, é um governo que está dando uma resposta satisfatória para o momento. Principalmente, ele pegou a transição, pegou uma seca, pegou um alagamento e pegou a pandemia de troco. Quer dizer, é muito difícil de governar diante do momento, principalmente hoje, que nós temos aí um agravamento na questão da bandeira. Prefeito, com a sua eleição e devido aos apoios que recebeu no segundo turno, o senhor considera que está reconstituído o bloco que formou a base dos governos Sartori e Alceu? Nesse sentido, o senhor tem dito que vai contar com o apoio de quem quer o bem de Caxias. Mas como lidar com a pressão que é natural de partidos que, em troca de apoio, buscarão cargos no governo? E no caso de não haver essa negociação de cargos, como o senhor pretende buscar compor a maioria na Câmara de Vereadores, visto que sua coligação elegeu 6 dos 23 vereadores que configuram a Câmara de Caxias do Sul? Bem, nós estivemos agora há pouco reunidos com os 5 presidentes de partido que começamos a caminhada, reiterando a mesma coisa que nós falamos desde o começo, que nós vamos montar um governo com as pessoas capacitadas no lugar certo. Isso independente se elas tiverem filiação partidária no partido A, B ou C, ou nenhuma filiação partidária. Agora estamos discutindo isso, reiterando aquilo que nós dissemos durante toda a campanha. Nós recebemos apoio de algumas candidaturas, mas nem de todas. Tiveram partidos que liberaram o seu eleitorado, como é o caso do PSB, do Partido Novo. O PDT, o candidato a prefeito, manifestou apoio, que foi o candidato Nespo. Já o presidente e o vice-presidente foram apoiar o nosso opositor. E aí tu não sabe quanto do partido foi para o lado do opositor. A gente não tem essa informação. Mas a nossa proposta e a nossa mensagem, ela se conectou com a população. E nenhum desses apoios nos pediu nada em troca. Nenhum. E nem nós assumimos esse compromisso, que seria uma deslealdade muito grande com os partidos de primeira hora que formaram essa aliança para oferecer a Caxias um novo eixo político. Então, hoje, a gente tem que dizer com toda sinceridade, o nosso adversário bateu o tempo inteiro de que quando ele governou ele tinha 157 CCs, ok? Uma população de 330 mil habitantes. Isso equivale a hoje ter 246 CC. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados que o CC tem que ser uma pessoa com capacidade para entregar para a população aquilo que a população espera. O CC tem que dar exemplo. Não existe em lugar nenhum, pelo menos no Brasil, onde uma prefeitura, um governo do estado, um governo federal consiga implantar o seu plano de governo sem a participação dos cargos de confiança. Eles são para isso. O servidor de carreira cumpre a sua obrigação, se motivado e bem treinado, ele sempre vai dar uma resposta muito boa para a sociedade, mas o plano de governo, as diretrizes do governo é a obrigação dos cargos de confiança, e para isso eles têm que dar exemplo, eles têm que ter capacidade, e é isso que nós vamos cuidar muito na nomeação. E se nós errarmos, nós vamos substituir. É possível que aconteça isso. Vice-prefeito, queria lhe colocar também na entrevista agora, lhe encaminhar a primeira pergunta, e saber da senhora qual será a sua participação na composição do governo, visto que a senhora tem experiência na formação de equipes por sua atuação profissional. Que papel a senhora pretende desempenhar no governo? A senhora já conversou com o prefeito? Gostaria de assumir alguma secretaria? Já sugeriu algo? Bem, Tages e Ariel, nós agora, né, conforme o prefeito eleito disse, nós estamos reunidos, né, com os presidentes de partido, conversando já sobre o plano de transição. Então, uma das tarefas já que acabei de receber foi de coordenar a transição, né, a equipe de transição. A nossa ideia desde o início sempre foi
justamente pela minha formação, por toda a vivência em gestão, foi de estar ao lado, né, do prefeito, nós definirmos as prioridades e tal, e estar junto, não ir para uma secretaria específica, mas estar trabalhando de uma forma lado a lado, né? Não perder a visão do todo. Cada secretaria é um mundo e tem muito a ser feito. E é nosso papel conduzir a liderança de tudo isso. Claro, sabendo sempre que a palavra, né, a figura do prefeito nisso, mas a minha seria do apoio no sentido, a gente tem muito forte o objetivo do diálogo junto aos servidores, incentivar, né, que sejam escutados pelo secretariado, pelo corpo né, diretivo que ali esteja. É muito importante que haja uma integração entre as secretarias. Então, são linhas de governança que seriam, assim, atuação, né, que eu posso contribuir. Outra questão muito forte é essa questão do projeto, do programa Simplifica Caxias, de fazer a identificação dos pontos de desburocratização. Então, é uma espécie de estar atuando junto na gestão, na governança, né, apoiando todo o trabalho do prefeito. Então, é um lado a lado e não com a visão do todo, não numa secretaria específica. Prefeito, ainda nesse tema da composição de governo, vai ser uma transição bastante curta, nós temos apenas um mês até os senhores assumirem a prefeitura. Até quando o senhor pretende ter o secretariado montado e também já emendando nessa composição, quais serão as suas prioridades na arrancada de governo, vamos dizer, nos primeiros meses ou no primeiro ano? E ainda, o senhor pretende assumir já com uma reforma administrativa, alterando a estrutura de governo e o número de secretarias? Olha, nós temos, a respeito de alteração de secretarias, a gente pensa apenas em fundir a Secretaria de Receita e a Secretaria da Fazenda. Isso dá para enxugar e fazer uma só. Algumas alterações na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, na questão da organização e das suas atribuições, mas basicamente nós pretendemos anunciar o secretariado possivelmente até o dia 20 ou alguma coisa por aí, para que eles tenham tempo, é um tempo muito curto, para que a gente possa fazer isso e pode ficar alguma coisa para o mês de janeiro. Nós não vamos atropelar apenas para ter a rapidez de estar anunciando o nome. A gente poderá ter algumas composições, inclusive acontecendo no começo do ano que vem. E de imediato, nós já fomos hoje procurar o prefeito Cassina, eu e a Paula, pedindo para ele intensificar a campanha no cuidado com a Covid, do uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento, porque o que a gente percebeu nessa nossa caminhada de campanha agora, principalmente nos últimos dias? O pessoal cansou. A população, ela meio que não admite mais esse cuidado todo do uso da máscara, do álcool gel, o pessoal cansou. Só que os números da Covid, eles dispararam, e isso tem que ser retomado urgente, campanhas, cuidado nesses espaços onde tem aglomeração de pessoas, que são essas casas de eventos e coisa. E eu sempre defendi a abertura da economia. Eu entendo que não é o correto fechar estabelecimento, mas sim implantar normas com corresponsabilidade. Os proprietários desses locais, eles têm que agir com muito rigor no cuidado dos protocolos da saúde para que a gente possa ter a economia fluindo. Locais onde isso foi adotado desde o início, eu cito sempre o meu ramo, que é o supermercado, onde os níveis de infectação são muito baixos, de contaminação são muito baixos. Poucos casos nós tivemos, e milhares de pessoas circulam ali. Mas tu só pode ingressar com a máscara, ter o cuidado do álcool gel. Então, isso é eficiente. E a outra questão que nós vamos ter que atacar imediatamente no mês de janeiro, e nós esperamos aprovar a legislação, que é um projeto meu e da Paula, de atualização da legislação do transporte, que é muito antiga, de 1957. Feito isso, a partir de janeiro, nós queremos promover uma ampla discussão com a sociedade para definir o modelo de transporte coletivo e o valor da passagem, que tipo de serviço as pessoas querem.
E nós temos que estar presente que esse Caxias vive um risco de colapso iminente, porque em 2010, 300 mil pessoas pegavam ônibus por dia. Quando começou a pandemia, 150 mil pessoas. Hoje, apenas 75 mil. Ou seja, 25% do que era transportado em 2010, com esse número de passageiros, tu não mantém essa estrutura, tu não consegue. Numa licitação, hoje, nós corremos um sério risco dela dar deserta e nós ficarmos empenhados em Caxias do Sul. Então, isso nos preocupa muito. O governo que foi afastado, ele garganteou muito durante os 3 anos, mas não atualizou a legislação, não foi capaz de fazer uma licitação com ampla discussão com a sociedade. O que isso significa? Discutir roteiros, critérios de gratuidade, enfim, que tipo de serviço, se é uma, duas empresas, se é através de consórcio, é isso que nós precisamos definir. Isso não pode ser uma receita preparada e pronta por parte do executivo apenas, ela tem que ser construída com o legislativo, com a sociedade, com a União da Associação de Bairros, com a UAB. É dessa forma que nós queremos trabalhar a partir de janeiro para encontrar um modelo que atenda com uma boa oferta de serviço e com um preço acessível do custo da passagem. Paula, uma pergunta para ti agora. Tu fostes a única mulher em composição das 11 chapas que disputaram a prefeitura de Caxias do Sul. Como é que vocês já discutiram se, e além disso, na eleição de primeiro turno, a Câmara de Vereadores, a população elegeu 11 mulheres, a maior bancada da história. 5 mulheres, desculpa, a maior bancada do Legislativo caxiense. Vocês já chegaram a conversar sobre a representatividade das mulheres no primeiro escalão do governo? Ainda nós estamos num momento muito inicial, né, Tarde, em relação à transição, né, essa composição toda. Não falamos em gênero, em sexo, nós estamos falando em conhecimento, em habilidade, em atitude, em entrega, né? Não chegamos a esse ponto ainda. Se é isso que tu... Tipo assim, serão tantas mulheres e tantos homens, é isso? É isso. Não, a gente não chegou nesse ponto ainda. A gente está conversando bem inicialmente, né? Porque foi só ontem a definição da eleição. Hoje já reunimos os presidentes de partido. Ficou definido a coordenação será feita por mim. Vamos dar uma olhada na estrutura, então, né? Apresentar para o prefeito depois e estar junto. Então, já conversamos hoje à tarde com o prefeito Cassina para os secretários já fazerem os seus relatórios, né? E depois, então, nós irmos receber esses dados, né? Enquanto isso, tendo a estrutura montada, a gente verifica, né, que pessoa se adequa a ela. Então, a gente vai partir da estrutura e pensar na pessoa do que ter a pessoa para adequar a estrutura. Então, a gente não tem ainda, né, e é isso que a gente entende como lógico. Sempre, né, especialmente quem vem da área de gestão e recursos humanos, tu não adequa a estrutura à pessoa, tu adequa a estrutura e identifica a pessoa que tem as características, o perfil para ocupar. Eu vou ler alguns comentários. Mas claro que eu gostaria gostaria de ter uma boa representatividade feminina, né? Ficaria bem... Tu também, né, João? E a gente sabe que mulher Começou a pressão, prefeito. Mas veja bem, quando a gente escolheu a Paula como companheira de chapa, a gente pensou justamente na representação feminina. Eu acho muito importante pelo tipo de olhar, pela capacidade da Paula, pela sua especialidade. Eu sou economista, sou técnico em contabilidade e economista, com especialização em marketing. A Paula tem justamente o oposto, o lado da psicóloga organizacional, capacidade de escutar, o olhar diferente de visão das coisas.
Nem sempre nós pensamos igual, mas a gente tem uma capacidade muito boa de convergir, de entender e de chegar a um ponto de equilíbrio. E isso será uma marca do nosso governo. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito junto. E a Paula fará muito esse papel de interface entre as secretarias, porque um grande problema no setor público é quando cada secretaria quer se tornar uma pequena prefeiturinha dentro do todo. Esse será o papel da vice, principalmente de fazer essa interface, essa comunicação. Nós precisamos, algumas secretarias, eu vou te dar um exemplo muito típico aí, que isso tem que acabar. A Codeca vai lá e abre uma rua para trocar uma rede de drenagem pluvial. Dali um mês vai o SAMAI e abre para botar o cloacal. Aí passam uns dias, o trânsito resolve ir lá e fazer uma modificação. Isso não pode continuar desse jeito. Isso tem ferramentas. Hoje a pandemia nos ensinou que é trabalhar com projeto, colocar no sistema, disponibilizar com antecedência para as demais secretarias que tenham alguma tarefa para fazer naquela via, faça um conjunto. Vai que a cultura está com evento justamente naquela área, né? No sentido de um evento, né? Não, mas é desperdício de dinheiro. Isso aí eu convivi o tempo todo, eu vivia reclamando e a gente nunca conseguiu ajustar esses ponteiros. Esse é um grande desafio que a Paula vai ter como vice e vai ter toda essa autoridade para chegar e exigir que essas secretarias lancem no sistema aquilo que eles pretendem fazer naquela via ou naquela região, para que os demais integrantes do governo de outras pastas saibam que aquilo vai acontecer. Um outro papel bem importante, né, que a gente sabe que faltou muito no governo anterior, é todo um relacionamento institucional, né, que a gente vai estar fazendo juntos. Mas, assim, a gente tem que estar muito próximo das comunidades, das associações de bairro, da SIC, a participação toda integrada junto ao MOB Caxias, as diversas entidades de classe, né? Então, a gente não quer mais o privado num canto, o público no outro, a academia, as entidades. A gente quer governar juntos. É isso que Caxias sentiu muita falta, né? Então, esse é um outro papel que a gente vai estar se dividindo, né? Interagindo para dar conta juntos. A gente está recebendo algumas mensagens aqui, eu vou ler as mensagens e dar um tempo para vocês tomarem um copinho de água. O Alexandre Soares da Rosa diz que dupla. A Mara Comerlato escreveu: Adiló e Paula, espero que vocês realizem um excelente trabalho na prefeitura. A Elaine Ames assistindo, parabéns Adiló e Paula. O Marco Aurélio: Adiló e Paula mostram o quanto estão preparados para governar, estão afinados e honrando aquilo com que se comprometeram. O Odir Frisso: bela escolha da comunidade caxiense. 2 preparadíssimos, na torcida aqui de Gravatal, Santa Catarina. E o Atualdo Flores, ele fez uma pergunta. Eu vou encaminhar essa pergunta para vocês. Como ficarão as reciclagens no seu governo, no governo de vocês? Bem, eu talvez seja a pessoa que há mais tempo esteja ligada à cadeia do reciclável, porque eu participei junto com o Dr. Geraldo Adame. Ele era diretor da Codeca e eu era presidente do conselho quando implantamos a coleta seletiva de forma pioneira no país em 15 de agosto de 1991. Desde aquela época eu tenho uma ligação com essa cadeia. Quando estive na Codeca, eu destaquei uma pessoa exclusivamente para cuidar das reciclagens, organizar a distribuição de carga, tudo o que eles precisavam. Compramos a primeira esteira para mostrar para o poder público, porque não era obrigação da Codeca, era obrigação da prefeitura ajudar através da FAS, mas nós compramos a primeira esteira e colocamos numa reciclagem para mostrar que isso dobrava a produção do trabalho deles. Desenvolvemos aquelas caixas tipo caliça para botar na ponta da esteira para cair os resíduos dentro, porque antes disso era ensacado e quando o caminhão chegava na reciclagem ficava 2 horas batendo carga, que a gente chama, jogando lixo para dentro da concha e preenchendo. Então, fizemos campanha, introduzindo
o catador legal, enfim, uma série de programas. Ou seja, eu tenho uma vida toda ligada a essa cadeia, conheço bem as dificuldades, sei do que eles precisam, e nós pretendemos implantar uma política de cooperação através da FAS para que as reciclagens elas tenham um fôlego um pouquinho maior. Hoje, o que a gente acompanha aí, os recicladores estão praticamente abandonados, e as que estão tentando se organizar ainda receberam a visita da Patran há um mês, 2 atrás, notificando eles, abrindo um processo contra os coitados. Isso aí não é possível. Com tanto problema na periferia da cidade, pessoas jogando lixo clandestino em tudo que é saída da cidade, em vez da Patran nos ajudar a cuidar isso e flagrar esses maus cidadãos, vai lá criar problema para os coitados que estão aí com dificuldade de sobreviver, de manter a reciclagem funcionando. Então, isso nós vamos procurar o comando da Patran para tentar ajustar essas questões. Não é possível que continue dessa forma. Prefeito, ontem na entrevista coletiva lá no comitê, eu lhe perguntei sobre a primeira reivindicação que o senhor vai levar ao governador Eduardo Leite, que é seu colega de partido, de vocês, né? Também, a Paula também do PSDB. O senhor falou da questão da saúde, da questão das estradas e logística. Aproveitando, né? Vamos recuperando essa pergunta, né? Quais reivindicações que o senhor pretende levar ao governador de imediato? Qual é a relação que o senhor espera ter com o governo do estado, visto que vocês são do mesmo partido? E também o senhor já chegou a conversar com o governador desde a eleição ontem? Sim, nós já trocamos mensagens e agora a Paula, inclusive, conseguiu falar com ele por telefone. Ele ligou para a Paula e depois eu respondi através de mensagem, porque eu não pude atender ele naquele momento, eu estava dando uma coletiva, né? Mas hoje também a gente se comunicou com integrantes do primeiro escalão do governo. Agora há pouco eu estive através de um outro órgão de comunicação aí, nós estivemos conversando com o prefeito eleito Fabiano Feltrin, que é um grande amigo meu, uma pessoa que tem uma admiração muito grande por ele, e já combinando de fazer uma mobilização com os prefeitos aqui da região para nós irmos até o governador buscar justamente esse apoio, porque Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha, enfim, todas as cidades aqui na volta não podem se conformar com a qualidade das estradas que nós estamos recebendo. Essa região produz muito, paga muito imposto, nós precisamos ter uma atenção melhor. Mas não vai ser feito isso através de briga, através de e-mail e coisa, não. Nós vamos pessoalmente, junto com educação, aquilo que o protocolo da política recomenda, levar ao governador os nossos pleitos, as nossas necessidades. Isso a gente fará seguramente logo no início do governo. E a questão da saúde também. Se Caxias não tivesse tido o auxílio do governo do estado, do governo federal, a nossa questão sanitária aqui tinha entrado em colapso. Nós enfrentamos muita dificuldade, mas foi justamente o socorro do governo federal e do governo estadual, e mais o esforço que o prefeito Cassina fez aqui em Caxias, que segurou nós, que hoje Caxias, comparado com cidades do mesmo porte no Brasil, ela é o mais baixo índice de letalidade. Isso tem que ser ressaltado. Eu acho que é importante acrescentar também, né, agora o Adiló fala especificamente da pandemia, mas desde o início do governo, a saúde esteve com pagamento em dia, inclusive pagamentos retroativos, né? Então, é uma coisa bem importante. Imagina se os hospitais não estivessem recebendo o custeio. O Hospital Geral teve, inclusive, uma ampliação de custeio, né? Agora, se eu não me lembro, na ordem de R$400 mil a mais do que recebia. Então, são coisas importantes. Claro, ele não está fazendo isso por ser do nosso governo, mas é uma coisa boa do governo como um todo, né? Relativa à saúde. Isso tem que levar em conta. As pessoas têm que saber, né? Ele pegou todo o atrasado, parcelou em 16 meses e desde o primeiro momento está pagando rigorosamente em dia. Então, hoje a saúde está em dia. Né? Então, isso é importante. E agora, a partir de hoje, os salários também em dia.
com todo o problema da pandemia, com todas as dificuldades que o Estado está enfrentando, nós temos que dizer que o governador Eduardo Leite está fazendo um esforço muito grande e a reforma que ele fez do processo administrativo começa a dar resultado. Uma próxima pergunta aqui do Luciano Pacheco. Luciano Pacheco nos mandou essa mensagem hoje, no meio da tarde, logo após a gente anunciado que teríamos a entrevista com vocês dois. Ele pergunta sobre a prioridade do governo, qual é a prioridade de um planejamento cicloviário? Isso está dentro do plano de mobilidade que nós pretendemos contratar logo que assumirmos. Nós vamos contratar um plano de mobilidade para Caxias do Sul, que vai contemplar seguramente todos os modais, as ciclovias, transporte coletivo e todos os demais modais. Não adianta nós continuar fazendo remendo e propostas para querer agradar um ou outro sem ter um bom plano de mobilidade urbana. Isso já vai tarde, Caxias já devia ter contratado isso há muito tempo, porque isso vai preparar a cidade para os próximos 20 ou 30 anos. Então não adianta nós sair afobado aí. Tem algum projeto aí de sinalização de alguma ciclovia aí, talvez até o Cassina consiga implantar até o final do ano, mas isso não é suficiente. Nós precisamos de um plano de mobilidade para que qualquer obra que se venha a fazer se pense no todo. Eu vou dar só um exemplo. Todo esse asfaltamento do interior, se tivesse sido planejado um acostamento de 1,5 m, pode ser com asfalto inclusive mais rústico, nós teríamos aí espaço para caminhar e local para ciclovia. Fazer depois da obra concluída custa muito caro, porque tu acaba mais destruindo do que fazendo. Agora, na hora de tu fazer a estrada, o asfalto novo, deixar 1,5 m de acostamento, não é um custo tão exagerado. E isto faltou, esse planejamento, por não se ter um planejamento de mobilidade. E um outro aspecto, além de pensar a cidade de uma forma global, conforme falou o Adiló, o plano de mobilidade, ele é uma lei federal que, a partir de que a gente tem ele posto, publicado, a gente passa a receber recursos federais para isso. E esse plano, ele teve o seu prazo atualizado. Ele tinha vencido, mas agora foi estendido até 2022. Então, o quanto antes nós fizermos, o investimento é um investimento, porque a gente entregando ele, a gente também tem a possibilidade de receber recursos para fazer o que for definido no plano, Então, a gente vai estar com a cidade mais planejada, inteligente, no caso, mas também com a possibilidade de receber recursos. São coisas importantes para a gente passar para a população, porque não é uma obrigação de todos saberem, e cada um cuida do seu dia a dia, então essas informações são importantes. E nós ficamos satisfeitos, vice-prefeita, por oportunizar esse espaço. A ideia é essa, a gente tem trabalhado desde o início da campanha com a priorização de propostas. Inclusive o Adiló de Domênico, enquanto candidato, foi nosso primeiro entrevistado na live de 19 de outubro. Nós estamos chegando perto do tempo que o prefeito eleito pediu para direcionarmos a entrevista. Vamos finalizar em 5 minutos, então, com mais 2 questões. Antes, só vou registrar, prefeito e vice-prefeita, a participação da audiência aqui, também mais pessoas parabenizando: Ana Maria Boeira, Maurício Paim, o ex-candidato Nelson Darrigo, parabenizando os senhores pela vitória. A Fernanda Ruff fala: conte com os nossos servidores públicos, parabenizando também. O Anderson Golim também. Infelizmente, em virtude do tempo, nós não vamos avançar em algumas perguntas que a audiência colocou. O prefeito tem agenda em seguida e pediu para a gente encerrar anteriormente do prazo previsto. Prefeito, 2 últimas questões. A primeira que eu lhe encaminho é o seguinte: o seu adversário no segundo turno, Pepe Vargas, é deputado estadual, assim como temos também Neri, o carteiro, que foi seu grande apoiador, seu grande cabo eleitoral, e Carlos Búrigo, que concorreu no primeiro turno. O senhor pretende conversar com eles, inclusive com o candidato Pepe Vargas, antes da transição ou logo após assumir, para a discussão conjunta de projetos e interesses de Caxias junto ao governo do Estado?
Olha, eu já disse em algumas entrevistas que nós vamos precisar dele. Com o Burgo eu já conversei ontem, ele me ligou, parabenizando, né? Com o Pepe ainda não pude conversar, mas a gente declarou publicamente o nosso respeito por ele, pela sua história, por aquilo que ele representa para uma parcela da população caxiense, e eu tenho certeza que projetos de interesse de Caxias nós poderemos contar com ele, com o Burgo e com o Nerio Carteiro. Eu quero também cumprimentar e agradecer ao Nelson Darigo e dizer que propostas boas colocadas por ele durante a campanha e por outros candidatos nós levaremos em conta, porque é assim que se constrói uma cidade pensando no futuro, não tem outra forma. Paula, eu gostaria de encaminhar uma pergunta, a última para ti e a última para o Adiló. Inicio contigo. Tu concorrestes, o Ariel até leu no início da entrevista, tu concorrestes a deputada federal em 2018. Tu pretende concorrer na próxima eleição? E a última para o Adiló. Adiló, o que tu pensa sobre reeleição? Tu é a favor ou contra a reeleição a cargos no Executivo? Bom, Tages, assim, ó, está tão no início, né, de um recém-eleita, com tanto trabalho a ser feito. Eu te confesso, eu nunca organizei a minha vida dessa forma, pensando há tanto tempo na frente, sabe? Meu foco agora é o mandato, né? Fala na edição de 2022. Para ver, sim. Então, eu não tenho, assim, nem pensei nisso, né? Mas o meu compromisso é com esse mandato, né? E acho que a gente tem... tenho certeza que tem muito trabalho para fazer. Nem passou pela minha cabeça essa questão agora de deputado federal ou estadual, mas ao mandato de vice-prefeito. André, eu sempre defendi que para legislativo 2 mandatos. Tu faz 2 mandatos de vereador, se tu foi bem, tu te candidata a deputado, tu vai fazer mais 2 mandatos, deputado federal, e tu vai indo. Se a população te aprova, tu está fazendo um bom trabalho. O executivo, eu acharia que o mandato deveria ser no mínimo de 5 anos, porque o primeiro ano tu vai governar com todo o orçamento, tudo carimbado do prefeito anterior. Então, tu tem apenas 3 anos para ti poder fazer o teu trabalho. Mas, em princípio, eu sou contra a reeleição, porque quando tu começa a pensar numa reeleição, tu começa a fazer negociações ao lado do teu gabinete. Isso não é bom para o processo. A história tem mostrado que o segundo mandato, normalmente, ele é um pouco mais fraco do que o primeiro. E a renovação e a troca de liderança, ela é muito importante para oxigenar o processo. E foi, provavelmente, esta uma das vantagens que nós levamos por ser candidato de primeira vez, por a gente nunca ter sido prefeito, nunca ter sido candidato a prefeito. E a população queria uma renovação com segurança. E nós, de certa forma, representamos isso. Nós vamos procurar trabalhar com muito diálogo, ouvindo bastante a comunidade. Quando a gente ouve a sociedade, a gente erra menos. E se errarmos, nós não vamos ter receio de voltar atrás. Lamentavelmente, sobrou para nós concorrer num pleito no pior momento para se fazer campanha, e talvez vamos enfrentar o pior momento da história da Prefeitura de Caxias do Sul. Mas nós estamos com muita disposição, com muita determinação de ajudar a Caxias a sair dessa situação, pode ter certeza. Prefeito, eu vou abusar um pouquinho da sua paciência, porque diante dessa sua resposta eu tenho uma pergunta que eu considero importante. Então, o senhor dá a entender que não pensa em reeleição, mas então, no tempo que o senhor quiser tomar, se quiser abreviar para a gente encerrar, mas uma mensagem para a comunidade caxiense. Que Caxias o senhor pretende entregar para a comunidade ou para o próximo administrador daqui a 4 anos? Nós pretendemos, no mínimo, criar todo um processo de desburocratização, uma prefeitura mais próxima do cidadão e uma cidade acolhedora, que eu sou fruto disso, de uma Caxias que me abriu os braços um dia e me deu oportunidade. E hoje a gente vê tantos jovens batendo em portas, não tendo uma oportunidade. E a retomada do desenvolvimento econômico será uma marca do nosso governo, porque se tu não tem
desenvolvimento econômico. Se tu não tem arrecadação, tu não consegue dar um bom retorno na área social, na saúde, na segurança, na educação. Então, nós vamos trabalhar muito forte essa questão, criando um ambiente com segurança jurídica e favorável para quem quer empreender, quem quer construir, quem quer fazer investimento aqui em Caxias do Sul. E parar de tratar mal o empresário, o investidor. Se não tem o capital, o dinheiro, ele não tem pátria, ele vai aonde tem ambiente favorável, aonde ele tem segurança jurídica. E Caxias tem algumas matrizes que nós podemos retomar logo: o nível de emprego, o turismo, a construção civil, a inovação e tecnologia. São formas que nós temos condições. Caxias deverá apresentar o primeiro protótipo do caminhão elétrico já em dezembro. Caxias tem muito potencial. Agora o poder público tem que, no mínimo, criar essas condições de segurança jurídica, de ambiente favorável. Por que o turismo desapareceu de Caxias? Porque nós tratamos mal o trade turístico. Nós falhamos nos nossos compromissos com eles e nós precisamos retomar isso e readquirir a confiança. Nós conseguimos queimar a principal marca de Caxias do Sul, que é uma marca internacional, que é a Festa da Uva, alterando o seu calendário de forma unilateral, sem consultar os demais agentes que participam desse tipo de evento. Então, nós vamos ter muito cuidado com isso. Muito diálogo, muita responsabilidade e pé no chão antes de tomar qualquer decisão. Ok, então, muito obrigado. Então, prefeito eleito Paula Iores, prefeito eleito Adilóide Domênico, vice-prefeita eleita Paula Iores. Eu fui olhar no roteiro aqui, acabei lendo o que não devia. Inclusive, prefeito, pesquisando sobre os seus dados, eu constatei que o senhor faz aniversário. Eu faço aniversário no mesmo dia que o senhor. O senhor é só uns 3 anos mais velho que eu, pelo menos. Essa diferença. Mas que legal, dia 8 de março, dia da 8 mulher. de março, isso aí. Oh, que legal, que bacana. Alguns anos depois. Olha, tu sabe que não são muitos que fazem aniversário nesse dia, né? Talvez tenha sido o presente que eu dei para minha mãe, porque eu sou o único filho homem da família, tenho 3 irmãs. É verdade, pode ser. É uma boa forma de ver isso. Então, parabéns mais uma vez aos senhores, prefeito Adilóide Domênico, prefeito eleito, vice-prefeita eleita Paula Iores. Desejamos, em nome do Serra em Pauta, uma grande administração, porque é o que a comunidade de Caxias do Sul conta e precisa e merece. Muito obrigado pelo tempo e por estarem conversando conosco. Parabéns, obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada, parabéns, gente. Paulo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. E esta, então, foi a entrevista com o prefeito eleito Adilóide Domênico e com a vice-prefeita Paula Iores. O link desta gravação ficará disponível na página do Serra em Pauta no Facebook. Convidamos a quem nos assiste para que acompanhe nossas páginas no Facebook, Instagram e Twitter, e também o serraempauta.com. Curta, comente, compartilhe, fique à vontade, interaja. A nossa cobertura vai prosseguir com a montagem do governo, composição do secretariado e depois com o acompanhamento da administração municipal e também dos demais municípios da região. André. Ariel, obrigado de novo pela oportunidade da gente poder estar dividindo essa tela e entrevistando o prefeito eleito Adilóide Domênico, a vice-prefeita Paula Iores. A todos, muito obrigado pela companhia, todos que estiveram conosco aqui nestes quase 45 minutos de entrevista. Infelizmente, a gente lamenta não ter podido encaminhar outras perguntas que chegaram aqui durante a live pela questão do tempo, e a gente agradece de novo, reforça e agradece a companhia de todos. Muito obrigado, uma boa noite, e acompanhe todo o material produzido sobre política de Caxias da região no site serraempauta.com. Obrigado, boa noite.